Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café Tech. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Já de largada, você tá nossa convidada. Que a gente quebra a perna, break your leg. Vamos quebrar a perna de novo. Aqui é Guilherme Gomes, da CES Pro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação. Sem quebrar as pernas, ou não. Diogo Junqueira, CEO da CS Pro e da Cyber Pro. Para nós é um prazer receber a convidada de hoje, ela que também tem Y no nome, que nem Diogo, né, cara? Vou deixar ela mesmo se apresentar. Obrigada de novo, meu nome é Silvia, com Y, então eu faço questão. Fico muito honrada de participar desse projeto, desse bate-papo e breaking our legs. Deixa eu explicar essa expressão aí, que é uma coisa que eu adoro. Eu sou, assim... eles ficam enlouquecidos comigo, que eu tô sempre com alguma curiosidade no bolso. Mas é o seguinte, é muito comum o pessoal de teatro dizer lá, quebra a perna. E as pessoas sempre pensam na própria perna do... o cara tá subindo no palco, você tá dizendo que o cara quebra a perna, não faz sentido nenhum. Mas é o seguinte, quando alguém ia muito bem no teatro, numa peça, o pessoal começava a aplaudir e na empolgação eles batiam as cadeiras. E quando o cara fazia tanto sucesso em palco que eles quebravam as pernas das cadeiras. Yep. De tão bom que o cara era. Então aquele barulhão de palmas, quebrou a perna. Então, assim, cara, seja tão bom que você quebre as pernas da cadeira do palco da galera aplaudindo. É isso. Mas que se você significa. pode ser muito ruim ao ponto de alguém querer quebrar suas pernas também, né? Aí é isso. Sacanagem. É que isso é melhor do que desejar boa sorte e sucesso, né? Sim. Merda, né? Que no teatro é merda, exatamente. É, Aqui não tem exato, problema pra falar palavrão, não. É merda pra você. Mas pode ser em francês, né? Em que fica mais francês, chique. fica mais, mas eu tive que citar. Então, vamos lá. Silvia, para os nossos ouvintes se situar, né? Conta um pouco da sua trajetória, que tem bastante tempo aí junto da tecnologia, propósito, transformação. Você tem uma rápida passagem aqui também pela Brascom e passou por diversas empresas na sua trajetória. Conta pra gente, para os nossos ouvintes se entender quem é a Silvia e como é que você chegou nesse mundo da tecnologia. Muito bom, obrigada. Vocês têm, assim, 3 dias para contar a minha trajetória? Vamos lá, sem problema. Não, vou tentar resumir essa trajetória de 40 e tantos anos de trabalho, né? Mas eu iniciei a minha carreira como chamava programadora, depois se transformou hoje em desenvolvedor, né, de sistemas. Aí fui migrando para a área mais de relacionamento. Então, eu sempre trabalhei em empresas multinacionais, com base no Brasil, obviamente, mas com o headquarter nos Estados Unidos. Então, eu sou fruto do mundo corporativo. Eu vou fazer uma pergunta que vai dar uma dica de há quanto tempo você está nisso, inevitavelmente. Com que linguagem que você começou lá? Ah, meu Deus do céu! E era uma linguagem que nem era conhecida. EasyTree. Eu estudei Fortran e COBOL. Sim, COBOL, Mas eu pratiquei EasyTree Plus, que ninguém nunca ouviu falar, possivelmente. É algo que se o Mr. Anderson não sabe, a gente tá perdido. Nossa, depois realmente... eu te dou uma aula, então imagina. Olha só. Vai servir, né? Mas, caramba. Aumentou o conhecimento. Mas vou ter que aprender. COBOL e Fortran já. Não, COBOL a gente sabe. Se tiver alguém precisando de um especialista de EasyTree Plus... Porque não é um EasyTree, né? É o Plus. É o Plus. A Silva pode cobrar $1 milhão a hora. Nem é peso de ouro, é quilate de diamante. Hoje, programador de COBOL, cara, é uma música... peso de ouro. Exato, porque não tem. É uma música branca. Eu vou falar com a minha inteligência artificial aqui, ó. Até eu tô com um especialista de EasyTree aqui. Você quer fazer algumas perguntas pra ela? Mais ou menos isso. Quer aprender alguma coisa com a Silvia? Exato, porque ela vai ser mais ou menos assim. Mas vamos lá, Silvia. Era uma linguagem própria da decisão da General Motors. Então, General foi Motors. quando eu comecei. Então você já trabalhava para GM. Nossa, então você já começou numa multinacional. Exato. Fez carreira, se você olhar o LinkedIn dela, você eu já tô olhando e aí eu tô... É que é muito tempo, né? Mas eu não passinho antes... Como? Você decidiu entrar no mundo da tecnologia, no momento onde, cara, a tecnologia era algo inexistente, praticamente. Totalmente. Não era conhecido, né? Na época, os teus pais nem sonhavam em se namorar. Hoje meu pai já não sabe ainda. o que eu faço. Pois é. Não, e eles nem pensavam em namorar ainda. Então, enfim. Foi muito interessante a minha história, porque eu comecei a fazer o ensino fundamental em escola
totalmente feminina, escola de freiras, em que nem era permitida a entrada de meninos. Uau! Caramba. Então, na época que eu estudei, era só feminino. E aí... Internato ou interno ou Não, externo? era externato, Externato. Santo Externato. Antônio, Ah, lá ok. em São Caetano. Uhum. E aí, quando foi para o 2º grau, que chamava 2º grau, agora acho que é outro nome, eu já esqueci. Ensino médio, eu acho. Ensino médio. Exato. Na escola próxima de casa, tinha 3 alternativas. Ou era magistério, ou era contabilidade, ou eletrônica. Como eu sempre gostei de matemática, eu fui para técnico em eletrônica aplicada. Adivinha? Foram 150 no primeiro ano, né? Eram 150 alunos. Deixa eu adivinhar. Todos só tinha você de homens? mulher. Não, Não. Tinha Ah, não mais. tinha meninas? 9 Nossa! para 150. Pra 150. Caramba. Ainda tinha muito, eu achei, viu, cara? Porque depois Exato. naquela época eu falei, Mas caramba. isso foi no primeiro ano. No terceiro, que na verdade o curso era até o 4º, né? O terceiro ano eram mais ou menos 70 alunos com 3 meninas. Ok. Nossa. Porque elas foram desistindo, né? Uhum. Então eu passei de um extremo 100% feminino para um extremo 100%. 98% masculino. Só que eu me apaixonei por eletrônica. E o meu convívio com meninos, nossa, era ótimo, porque de fim de semana, meu pai sempre gostou de esporte, eu trazia os meninos para jogar bola com ele, Que massa. levava no clube. Então, assim, a gente se dava muito bem, para minha surpresa, né? E aí eu me apaixonei por eletrônica e, consultando os professores, eu pensei em fazer a graduação em eletrônica. E eles me desestimularam. Porque falaram, imagina, na década de 80. Eles falaram, não vai ter espaço para mulher, né? Então, dentre as opções que existiam na época, né, eu acabei fazendo a graduação, né, a formação de universidade, em matemática, com pinceladas que chamava ênfase em processamento de dados. Imagina que termo antigo, né, cheio de teia de aranha. E aí que eu comecei, assim, e eu me interessei pelo assunto, então... E a ênfase era real ou a ênfase era, tipo, tem uma impressora LX300 ali? Então, E é a isso, ênfase era COBOL. A gente visitava a USP, porque não, eu estudava lá em São Caetano, Santo André, no ABC, né? E a gente ia fazer visitas à USP, porque aí sim era um centro, né? De referência de tecnologia. É igual entrar no zoológico, né? Você tá vendo ali tem um programador. E aí ali, o que tá, que a tá gente... se aproximando do computador agora. Mas, pasme, o que a gente via? Tudo em cartão perfurado. Era nossa, tecnologia ótima. Uau. Era o que tinha de tecnologia. Exato. Vamos ser sinceros, Então, aí eu fui fazendo... E aí, nas faculdades, normalmente, tem lá aqueles informes... Era em papel. Olha, tem estágio na GM. Então, aí eu me candidatei. Que link. Não, assim, um negócio surreal. Então, eu migrei de um ambiente 100% feminino. Que tinha alguém desesperado na GM querendo um talento. Os caras lá... Não, e foi, assim, fantástico para mim, porque a minha família sempre veio da indústria automobilística. ABC, e na década... né? Exato. Forte E pra na caramba. década de 80, era forte mesmo. Até hoje ainda hoje é. a indústria muito forte. sim, Mas na época era... demais. Era o que Então, o meu pai... guiava a economia, né? Meu pai sempre trabalhou na Ford. Eu entrei na General Motors. O meu irmão trabalhou por muitos anos na Volkswagen. Hoje ele trabalha numa consultoria que atende a Volkswagen. O meu tio sempre trabalhou em concessionária da Volkswagen. Ou seja, Tua família era do meio automobilístico, então. Sensacional. Uau. Então foi assim que eu comecei. Igual a família do Diogo, na vida imobiliária, é só o Diogo que caiu fora, mas tá todo mundo lá, né? Tá. Então lá. E aí foi assim que eu entrei no estágio lá, era concorrido na época. Imagino, Porque hoje quem vai era ser, do pode ter ABC... certeza. hoje sim. Ainda Sim. devia ser extremamente concorrido. Muito. E aí eu fiquei GM, toda né, orgulhosa, Eu né? imagino. E lá eles tinham essa linguagem proprietária própria lá, que você conhece e aí quase ninguém conhece. Como é que é? Conhecia, né? Exato. Ele era uma versão mais
mais light, mais leve do que o COBOL. Então, tinha a legal. mesma estrutura, porque era mainframe, né? Óbvio, né? Sim. Tinha que Da- ser mainframe, né? Não tinha como. E aí ele era um pouco mais leve na construção do que o COBOL, porque o COBOL é todo rígido, né? Extremamente. Tem os capítulos, enfim. E o EasyTriv era um pouquinho mais leve, mas ainda assim, a gente fazia teste de mesa, perfurava cartão. Uau. Eu consegui... Eu cheguei na GM e fui trabalhar logo nos sistemas de manufatura, chão de fábrica e tal. Uau. Caramba. E aí, para minha surpresa, um dos sistemas que eu fui designada para dar manutenção rodava em cartão perfurado. Eu imaginava que o que a gente viu lá era obra de museu, né? Entendi. Que nada. O sistema Na prática ali, tava lá. depois a gente Claro, migrou, claro. né? Mas Obviamente. como hoje a gente ainda vê COBOL em alguns Não, lugares. o mainframe Banco, não vai acabar. principalmente. E banco extremamente tem muito ainda. Sim. COBOL pra caramba, cara. Então, Era o legado assim, da época, era cartão Exato. perfurado. Que legal, cara. Então, assim, eu me sinto privilegiada de ter começado com cartão perfurado, Não, com certeza. mainframe. A gente tá falando de disquetinho. O que é o disquete Né? perto do cartão Exato. perfurado, né, cara? O que é o disquete, né? Tá vários passos à frente, ainda mais um disquetezinho desse aqui de 3 esse, quartos. né? entendeu? Tem os gigantes, né? Esse Tem o aqui- maiorzinho. Tinha os tem o flop. pai, o flopzão, flopzão de 1,5. No meu bolachona 286 assim. da né? vida eu tinha um daquele, Tinha aqueles leitores grandes, assim, você via aquele negócio. eu sei. Eu cheguei a mexer num disco desses, assim, eu não sei, não me lembro qual era a máquina que estava lá por trás, mas era aquela pegada de mainframe, aquela geladeirona mesmo e tal. Exato. E tinha o disco, ele era redondo, assim, pegava dos dois lados, assim, encaixava, pá, Mas era disco de storage, esse, de banco de dados. E ali tinha o quê? Tinha 100K. Era o Data Lake. Isso. Tipo assim, 100K bytes. É o pai do Data Lake. Exato. 100K bytes. Aí você tava escrito lá assim, financeiro. Aí tinha um outro grandão lá escrito Cara, sim. RH. A minha primeira memória de computador era quando meu primeiro computador tinha 4 GB de HD e eu... Olha, Você é sofisticado. novinho. 4 GB. Ostentando, É, né? Desde tá lá em vendo? 99, Não, 98 não, e tal. não. Então, assim, 99 eu já você vê, tinha. né, como é que é A discrepância. a discrepância é gigantesca. Agressivo. Eu sou Schoffen. Schoffen. Na GM tinha um departamento que cuidava da capacidade instalada. Então, para a gente reservar recurso computacional, tanto né, de uso da Sim. CPU quanto de uso de disco, a gente tinha que fazer várias Você justificativas. tinha que fazer a solicitação pra você ter espaço em Com disco. certeza. Com Caraca. Pra uso, certeza. porque era caro, velho. Era. Era caro. Muito, Tá cara. entendendo? É tipo você tentar usar a AWS hoje. Você tem que fazer a solicitação. Sim. Você acha que é só pôr o cartão lá e soltar? Não é De assim, jeito não, nenhum. entendeu? Não tem jeito, cara. Caraca, cara. Entendeu? E aí você ficou quanto tempo lá na GM? Nossa, eu comecei na GM, mas depois a EDS foi comprada pela GM. Então, eu mudei de crachá, mas continuei trabalhando para a GM. Então, assim, acho que 15 anos eu trabalhei entre funcionária com crachá GM, depois com crachá EDS, e depois da metade... eu fiquei 30 anos na EDS, né? 30 anos, cara. Isso é uma carreira numa empresa só. Isso é algo... que Caramba, isso... E por que para mim foi fácil ficar tanto tempo lá? Porque justamente a EDS era como se fosse uma Accenture hoje, uma empresa de consultoria, de um termo que eu pensei, nossa, não se usa mais, né? Era full outsourcing. Então, a gente fazia contrato para determinados clientes, mas a gente tomava conta da TI. A gente tinha a pretensão de falar, você não precisa de departamento de TI interno. Nós vamos absorver. Vamos tomar conta de tudo. Exato. Teve Uau. algumas gente- empresas que veio com essa ideia há alguns tempos, né? Isso Depois de novo, na década de 80, e década né? recente, né? E na década recente teve empresas que tentaram Teve, também, mas né? hoje... Já mudaram o pensamento, mas eu posso falar impossível algumas aí. Alguns big players que tentaram fazer a mesma coisa. Tentaram, mas... Então, aí, depois de 15 anos trabalhando como funcionária e depois como
prestadora de serviço para a GM, aí eu fui mudando de clientes e mudando de setores. Então, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com o setor de saúde, de banco, de hospitalidade, né, de hotéis. Cartão de crédito. Caramba, então, assim... Passou em vários mercados, então. Vários mercados. Foram muito tempo numa única empresa, mas vivendo realidades distintas. Experiências diferentes. E naquela época, né, o trabalho era presencial, né? Então... Só existia esse, inclusive. Né? Só existe essa modalidade. Isso é mágica, né? Não tinha como. E a vantagem de... Primeiro, né, a gente tinha contato com o time global. Então... a gente já praticava a comunicação remota, né? Mas presencialmente. Então, a cada vez que mudava de cliente, eu mudava de prédio, mudava de equipe, mudava de cliente, mudava de linhas verticais da empresa multinacional. Então, é como se eu começasse um emprego novo. É outra empresa. É outra realidade. Normalmente, eu ficava em torno de 3 a 5 anos num determinado contrato. Teve vezes que eu fiquei fisicamente no escritório do cliente. Então, assim, para mim... passava como se fosse mudança é uma empresa só, uma carreira só, mas diversas aventuras, vamos dizer assim, Exato. Né? Diversos desafios diferentes. Aqui, deixa eu interromper aqui essa linha de raciocínio, porque eu fiquei tão curioso sobre como é que está o mercado de EasyTrip, que eu pedi para minha assistente fazer uma consulta. Existe ainda? Você... jovem, que quer um futuro na tecnologia, recomendo estudar EasyTrip Plus. Porque ainda tem mercado. Porque tem 5 vagas no Brasil e 40 nos Estados Unidos abertas para excelentes salários. O cara trabalhar com EasyTrip Plus. É mosca branca. Não acha, gente. Não acha. Não, é mosca branca do olho azul. Do olho azul. Boa. Isso é diferente, porque eu não tinha ouvido falar o nome. Ou seja, tem 5 empresas gigantes do Brasil, porque não tem empresa pequena que está precisando disso. Com certeza. E 40 nos Estados Unidos. Uau. Sensacional. Ou seja, tá vendo? Uau. Uau. Esses dias a gente a nova tendência. Então. É hype, né? É o hype. Que é isso. Não, mas assim, esses dias veio um convidado nosso que falou, cara, eu tô precisando de um programador de COBOL lá, sei lá quanto tempo, e não acha. Não acha. Isso aí. Porque quem conhece COBOL já tá, cara, né? a gente falou, cara, vai na pescaria, vai no bingo, alguma coisa assim, entendeu? Na igreja, né? Cara. Aí o Mr. Antes aqui falou, pô, ele entende um pouco. Já programei um pouquinho COBOL. Gente, excelente. Silvia, eu imagino que de diversas empresas, assim, diversas realidades você passou, você deve ter participado de transformações digitais de diversas gerações ali, vamos dizer assim, né? Que você tava... começou o cartão perfurado e chegou até os dias de hoje, nós estamos falando de IA. Como é que você define, na sua opinião, né, nessa sua carreira, missão, a questão de transformação digital com propósito realmente? Como é que isso significa para ti? Antes de falar disso, eu queria comentar isso, né? Que depois dessa fase de 30 anos na IDS, eu também trabalhei em outras empresas de TI, também, de novo, multinacionais. Então, sempre. A seu LinkedIn é impressionante aqui, que não tem empresa pequena, né, cara? E aí, eu mudei de lado de mesa, porque aí eu passei a ser CIO também de uma empresa multinacional, com sede nos Estados Unidos. Então, aí eu sentei do outro lado, né? E aí eu achava que só tinha 2 lados, né? E aí eu tive uma rápida passagem numa associação de empresas de TIC, e aí eu vi que tem outros lados, né? Então, isso só pegando o gancho de falar dessa transformação digital com propósito, na minha visão. É o clichê, né? Não basta se apaixonar pela tecnologia, pela solução, e sim pelo objetivo, pelo benefício, pelo valor. Então, minha opinião, né? Eu acho que toda transformação ela só faz sentido se trouxer algum ganho para a empresa, para o setor. E a gente pensa em vários setores, né? Assim, o agro é o mais evidente, né, do Brasil, mas se a gente pensar, tem o setor de saúde que está se beneficiando muito, né? Das novas medidas, das novas descobertas, né, através da
principalmente da IA, né? Claro. Esse termo é meio batido, né? Mas enfim. Mas não tem jeito. É o hype do momento, né? Exato. É o hype do momento e é uma tendência. É inevitável. Eu acho que Sem dúvida. na hora que já tá indo, não tem Não, como. é que eu questiono o nome, né? Porque inteligência e artificial, mas então enfim. Não combina, né? Não, né? Mas o setor bancário, né? Se a gente pensar, o Brasil, a gente tem muito orgulho, né? De que nossos sistemas bancários, o Pix, o poder trabalhar em agência sem ser fisicamente, você faz uma série de transações eletrônicas. O nosso setor bancário é muito modelo global, referência global, porque com tecnologia, nossa Exato. velocidade e tudo mais é assustadora a nossa diferença com Exato. relação aos outros países. E nesse sentido, o propósito, para mim, se traduz como benefício para o próprio cidadão, para a própria pessoa, que possa vir a se beneficiar. Quer seja uma pessoa que seja funcionária, colaboradora, né, de uma determinada empresa, quer seja nós como usuários, né? Porque eu acho muito legal, tirando assim, o impacto que isso possa causar, você ir num supermercado e poder... Às vezes você vai comprar, ainda mais no meu caso, né? Eu moro sozinha, então eu vou comprar, às vezes, um item. Eu não preciso ficar na fila do caixa. Eu vou lá e faço o meu check-out de forma mais prática. Então, toda a transformação digital, na minha opinião, com propósito, é muito mais o benefício que traga, quer seja para um setor, quer seja para o setor onde está sendo inserido, quer seja para o cidadão. Então... E na sua opinião, para tentar entender como é que você acha que o CIO, né, e os consultores, você já teve dos dois lados da moeda, que das dois lados da mesa, como você mesmo disse, podem auxiliar hoje os tomadores de decisão a realmente alinhar essa questão de transformação digital à necessidade do negócio e à necessidade do usuário final que está lá na ponta. Que muitas vezes a gente vê alguns gestores que simplesmente viu lá no Gartner algum termo, algum hype qualquer, e chega lá, tem que implantar isso. O que é? Não sei, mas vai lá, vem top-down uma coisa. Aconteceu isso com várias coisas, né? Teve empresa, vamos pensar no metaverso aí, mudou o nome da empresa para uma decisão, eu tenho certeza que ele se arrepende, não é possível. Eu sei que é muito bilhões ele investido. Ele já conta outras histórias para melhorar a mudança de nome, mas a mudança de nome foi apostando no E ele apostando num negócio. hype que, para mim, nunca fez sentido. Falei, cara, a gente é humano, ninguém vai querer ficar dentro do negócio ali. É um negócio, assim, não fazia sentido nenhum. Então, assim, isso aí eu vejo, para escala bem menor, quando a gente vai em eventos, né, vai um Gartner da vida, um HDI, alguma coisa, eu vejo que tem gestores que escutam aquele nome lá e chega lá na empresa, tem que implantar isso. Por quê? Porque eu vi, que tá tendência não tem aonde, não sei o quê. E de tempos em tempos aparecem esses termos. Você deve ter acompanhado alguns deles, né? Vários. E não é só pela área de tecnologia, mas sim pela área usuária, né? Porque recentemente eu até estava numa conversa falando, eu fui jogar golfe com o meu par e ele me falou que na empresa deles, isso um presidente, um CFO... Mas você falou em golfe, a gente já sacou. Não poderia ser um estagiário lá, né? É um esporte um pouquinho caro, vamos lá. Eu diria que sim. Então, existe essa tendência, tanto da área de tecnologia quanto da área usuária, porque hoje ninguém mais fica se restringindo à tecnologia como sendo o departamento de TI, né, de tecnologia. Mas, na minha opinião, pela minha vivência, né, talvez seja clichê, mas é muito importante entender a estratégia de negócio, entender os objetivos, entender os competidores, né, aonde que você quer atuar, e aí oferecer as opções, né? Então, eu acho que o departamento o setor de TI, né, o setor de tecnologia, pode escolher ou pré-selecionar algumas alternativas, mas fazer um alinhamento desde o início com a área que vai receber essa solução. Para que, no fim do dia, o importante é que o mérito fique para o setor que implementou e não que dê aplausos para a área de tecnologia. Eu sei que é duro falar isso, mas é a minha vivência, de novo, como CIO. Eu sempre tive essa mentalidade de prestação de serviço, mesmo sendo CIO.
Então, pela minha vivência, quanto mais a gente fizer esse alinhamento desde o início, fazer com que a escolha parta muito mais da área usuária, e aí dos diversos níveis. Porque não adianta você fazer o alinhamento com a diretoria da área. Exato. Porque vai fazer de tudo para vai boicotar. Em grandes empresas vai dar errado, se você não tiver o negócio ali para o usuário. Até porque, normalmente, né, na grande maioria, TI é meio, TI não é fim. Então, TI não pode ser o tomador de decisão sobre uma alteração ou o motor de partida para uma transformação em qualquer determinada área. Perfeito. Tem que partir da ponta que tem essa demanda, que é o que a gente sempre fala. TI alinhada a negócio, não TI. Isso. Exato. E não é da boca para fora. Não Sim, pode tem ser, que rolar. não pode ser. Mas é isso aí, ó, a Silvia comentou algo que na minha opinião, também tem que ter muito desapego de ego. Excelente. Porque, eu tô, sei lá, 16, 17 anos rodando evento pra caramba, e eu vejo que às vezes tem muito ego envolvido. Tem. E querendo Dos dois muito lados. e dos dois lados, querendo muito confete, e assim, para mim, no final das contas, pouco importa, né? Se atingir o objetivo final, isso é a transformação realmente. As palmas, o ego, etc., para mim, E não É é uma consequência, atividade para né? protagonismo, né? Tipo assim, você não é músico aqui, você não vai dar um show, entendeu? mas Não é então, isso, né? tem hora que eles acham, entendeu? Não, e mesmo o próprio fornecedor sempre tem o compromisso interno, que coloca lá no sistema de vendas, né, no pipeline, e aí fica te fazendo pressão. Claro. E é natural, porque cada um tem o seu objetivo. Então, você não pode também se render a esse tipo de pressão. Porque o processo de decisão, óbvio, eu estou falando de soluções parrudas, né? Não necessariamente de um... Nós estamos falando de uma transformação, exato. Então, tem que dar um tempo para as pessoas assimilarem e tal, e todos comprarem a ideia. Porque eu já vi situações também em que foi adotada uma solução, em tese, né? As pessoas compraram, e aí implementou, e aí mudou a direção, a liderança daquele departamento, aí adivinha, né? É claro. Aí começou tudo a dar errado, e aí teve que fazer uma troca. Eu já vi várias vezes isso acontecer também, cara. É muito comum, né? Infelizmente, porque é um desgaste no pra mínimo todo mundo. de 3... E é uma perca de tempo, de dinheiro, e de emocional. É algo realmente E as pessoas têm isso como normal. Até porque... Não, isso é um problema. Mas as pessoas têm isso. Que é uma coisa louca. Vamos trazer aí para governo. Né? O cara, um prefeito fica 4 anos lá. Aí quando substitui, vem um outro louco substituindo todas as placas, desfazendo o que o outro fez. Perfeito essa analogia. Desmontando o que o cara conseguiu de evolução, ele desfaz. Ele pega lá, tem os cargos que não são por... Nossa, fugiu o nome. Eleição comissionados. Cargos comissionados. Às vezes o cara chega no dia 1, o normal eu demito todos os comissionados. E não queria saber se o cara é bom ou não. E aí depois, às vezes, ele sai recontratando, porque ele não consegue mais viver sem esse cara. Mas ele causa um impacto ali de, no mínimo, algumas semanas de... Com certeza. Ele mata o departamento, mata o que foi feito. Ou ele põe um Joãozinho que é amigo dele lá. Levando isso pro mundo corporativo, acontece as mesmas coisas, um pouco mais velado, óbvio, mas acontece. E isso aí é realmente trágico quando você pensar na tecnologia, né? Não é legal. Rastro de sangue, né? Rastro de sangue, e não é bacana, não é bacana de jeito nenhum. Silvia, você acha que muita gente confunde ainda hoje a parte de digitalização com transformação digital? Porque às vezes eu converso com alguém, não, o que você fez isso? Você fala, então, isso é meio digitalização, né? Mas eu, né, mas fiz não a moderna... bem transformação, né? E às vezes o pessoal confunde assim. A gente tem estudante, gente entrando agora, tem CIOs que ouvem, tem de todos os níveis aqui na nossa audiência. Então, acho que é interessante até a gente explicar um pouco a diferença, né? Para o que é a digitalização e o que é a transformação digital realmente, pensando nessa já que nós estamos falando disso, né? Sem dúvida. É minha opinião. Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. De novo, né? Sem consultar os universitários, né? Mas quando eu penso em digitalização, eu penso, é um processo que já existe, que eu não vou mudar,
mas que eu vou transformar de cartão perfurado. Não, tô brincando, né? Mas vou transformar de papel em algo digital, que Sim. todos possam acessar, colaborar e tudo mais. Isso já é até a própria troca de arquivos, por exemplo, né? Quando você cria um repositório comum, um SharePoint, um Google Docs, tanto faz a ferramenta, você já está fazendo uma espécie de digitalização, porque você não está modificando nada, você está só permitindo o acesso a mais mãos, vamos dizer assim. Com certeza. Então, essa é a minha visão de digitalização. Enquanto que transformação digital requer um planejamento. Então, você vai revisitar o processo que você quer digitalizar ou transformar, ver onde que você pode eliminar algumas etapas, otimizar outras, criar algumas novas, e aí sim você fazer a digitalização. Sim. Então, eu entendo que essa é a grande diferença. A digitalização por si só não vai transformar. Não vai transformar Não, nada. a transformação vem com algumas perguntas. Acho que essas Excelente. perguntas do que faz sentido, o que não faz sentido, o que deve, o que não deve, é o que faz a grande mudança. Que a digitalização é o que a gente sempre viu lá, principalmente no início. Vou dar um exemplo aqui de protocolo, né? Ó, seguinte, a gente entra com o papel ali e tem que dar 3 carimbos. Aí vinha o papel, Boa. chegava pro Gomes, o Gomes dava um carimbo, vinha pro Anderson, Você dava um sabe carimbo. o que é Você sabe o que Sei, é carimbo? Sei, O não. Diogo dava carimbada e tudo certo. Aí o que eles fizeram? Né? Como é que começou Na balada, a né? Eles coisa? batem às vezes assim. Vamos agora digitalizar. Então, aquele papel que vinha, não vem mais. Agora a gente escaneia o papel, aí vem pro computador do Gomes, aí o Gomes aperta um botão e aprova, carimbo. que é o carimbo digital. Eu venho, aperto outro botão e aprova de novo. E o Diogo vai lá, aperta outro botão, aperta de novo. Isso aí, você está digitalizando um Exato. processo. Um processo. Que Aí, quando você você não começa- modificou, Não né? transformou nada. Aí você começa a fazer umas perguntas. Pô, precisa de um papel? A gente não podia fazer direto isso num formulário? Precisa de passar pela... Quando você Precisa começa a questionar passar, exato, esses fluxos e perceber que... Ah, não, peraí. perfeito. Vamos só digitar isso daqui e já aprova direto por tais critérios automaticamente e já vai. Opa, aí a gente está falando de transformação digital. Está mudando o conceito cerne da coisa, né? Acho que na pandemia a gente pôde experimentar muito Não, isso. cara, impulsionou muito a transformação digital. É né? terrível É saber terrível, que o motivador foi uma doença absurda, né? Catastrófica, que assim, mas- sem precedentes mais na história moderna, mas realmente, pô, principalmente áreas que estavam décadas atrás ali Exato. para Trouxe algumas evoluções trouxe importantes muitas também, né? evoluções. Um exemplo que eu vivenciei foi a transformação de assinatura de contratos, né? Cara, Eu sempre trabalhei em empresas muito convencionais, muito conservadoras. Então, o contrato era impresso em papel, Papel. muito detalhado e passava por diversos níveis de aprovação. Então, o tempo que se levava para fazer isso, porque o papel ficava lá, até ficar lógico. amarelado, né? Ficava na mesa de um, É aí ele isso. Às vezes a assinava, pessoa aí tá pra mesa de viajando, tinha outro, aí ficava mais duas. Exato. e tinha exato. desencontro, cara. A pessoa viaja. Exato. A pessoa nesse nível que A tá gente assinando sabe, o a gente contrato, tinha um cliente que a gente precisava de 18 assinaturas pra cara, fechar um e o contrato. último era do 18. dono, é uma 18 grande no empresa. papel. literalmente, No papel. E assim, não é uma 18. empresa... Na hora que chegava lá, assim... Alguns milhares de funcionários. Era absurdo. Meu É uma empresa gigante. Não, cara, uma a empresa gigante. pandemia, a primeira coisa que eu fiz pergunta, cara, começou o negócio de estar falando assim, será que tal empresa vai adotar? Eles adotaram. O pessoal deve ter feito uma festa, porque não tem base. Imagino. Não, e Cara. assim, e o dono viajava às vezes 2 semanas. E Parava. ficava Não, e não é assim, Parava não, contratos muito grandes. Não, Não, é. Não, nosso era contrato, assim, a gente teve contrato com esse cliente que nem era tão grande assim. Contrato às vezes de uma prestação de serviço Pequena. pequena e tal. Mesmo assim, o dono tinha que assinar. Ele assinava tudo. Uma renovação, eu tava lá, a renovação Perfeito. tá vencendo amanhã. Como é que tá a situação aí?
falta 11 assinaturas. Não, ia chegar pra mim, eu achei que era piada. Eu pedi pra ver o contrato e realmente ia Já teve vezes a gente entregar, era um licenciamento, a gente entregar a licença. Estragava a licença. E o contrato ser finalizado, tipo, 4, 5 meses É uma depois. loucura. E esse é o tipo de... Então, e aí você esbarra no conceito de compliance, porque aí você fica descoberto na relação da confiança, mas não se tinha o que pode fazer isso, exato, né? extremamente. Eu tive essa experiência quando foi implementada a ferramenta, e tanto faz a ferramenta, porque tem diversas, É lógico, né? tem N. Mas eu provoquei a revisão de alçadas, porque a área de TI da onde eu trabalhava, né, precisava passar por muitas aprovações. E a gente mesmo, como TI interno, não tinha alçada nenhuma, era 0. Caramba! Então, justamente, às vezes, uma renovação, e a questão fazia não sentido, era... às vezes, né? Ia Exato. parar, porque você quer que eu pare o seu e-mail, companheiro? pois Não, e às vezes, imagina. assim, são coisas que já estão no programação de budget da empresa. É já isso, tá dentro... porque você fez antes, né? Isso já foi aprovado, já tá Você ali. quer ficar sem firewall, né? É, Alguma exato, coisa assim, né? O cara Sem da link. TI puxa a tomada assim, vamos ver quem aprova o quê agora. Vamos ver quem aprova o quê. Entendeu? Mas é Aí aquela você não sabe nem que frase, tomada né? ligar, A gente irmão. sempre fez assim, Você segue o fluxo, né? né? Fazer o quê? Então, eu consegui... E não foi difícil. Foi só uma demonstração de quantidade Que não fazia sentido. de Foi contratos de valor X. Sim. de tempo perdido. Exato, porque o prejuízo não era da área de TI, Era da sim, empresa. da E empresa tempo perdido. e da pessoa que tinha que parar. Não, desgaste. pra tudo. poder- Não, esse é um aprovar. excelente exemplo. E você, empresário que estiver ouvindo a gente, vale a pena colocar isso em pauta para você que está Não, sem dúvida. posição de Pelo amor de gestão. Deus, Que é porque, assim, realmente, às vezes tem áreas que não tem nada a ver, estão aprovando ali. Ficar tá? ali, se querendo... Caramba. E outra, toda empresa razoável tem um processo de auditoria. Óbvio. Então, faça por amostragem e verifique se, de fato, quem aprovou está dentro da alçada, está num Se um tá budget dentro- já pré-aprovado. Pronto. E pronto. E Mas se você não... Tem pessoas que você não confia, cara, então você tá no lugar errado. eu concordo. Se a né? pessoa, fato. essa pessoa não deveria estar lá. Não devia estar Isso lá. é Então, fato. assim, tem que ter o mínimo de confiança e realmente auditar, fazer compliance, etc. Mas não pode engessar as coisas. Exato. E aproveitando esse tema, né? Você teve a oportunidade de passar por empresas com culturas muito convencionais, muito consolidadas. Sempre. E assim, pô... Eu sou também, né? Não, assim, mas qual foi o maior desafio, se você puder falar, sem citar o nome de empresa, se quiser, pode ou não, mas qual foi o maior desafio que você já enfrentou nessa carreira sua de falar, pô, esse processo tem que transformar, foi algo assim que você ficou debruçando ali, não faz sentido, algo realmente que fez você perder o sono, vamos dizer assim. E teve vários. Eu preferia nem citar exemplos, porque foram tantos, né? Foi muitos, então. É normal, era o dia a dia. E na minha experiência, pelo menos, né? A cultura organizacional, tanto ela pode ser a favor, né, de impulsionar e acelerar, quanto ela pode ser um bloqueio, né? Sim. Então, na minha experiência, né? Acho que tudo tem a ver com o processo de gestão de mudança. Teve uma ocasião que eu trabalhei para uma implementação de um sistema, aí talvez eu dê um exemplo, então, sistema na área da saúde, e de um hospital bastante convencional. O próprio corpo médico, formado tanto por médicos, enfermeiros, pessoal de farmácia, tal, estava com o hábito, que eu estou adotando aqui, de anotar tudo na mão. Então, fazia as consultas, anotava o prontuário na mão, a prescrição era na mão, alguém levava, porque a pessoa mesmo que escreveu com aquela letra Que não dá pra ler. maravilhosa, não levava até a farmácia, até... Mas era o que a pessoa se sentia segura como profissional de saúde. Então, assim, eu não estou julgando, mas eu estou dizendo... Ah, mas eu gosto de julgar. Profissional de saúde, assim, desculpem vocês médicos, mas assim, a gente lida com vários hospitais e a gente faz bastante implantação de sistema de AM e, cara, não vou falar 100%, mas 90% dos hospitais onde a gente faz esse trabalho de implantação de solução de AM é uma dor de cabeça, os médicos, eles não gostam de mudança, né?
de fazer qualquer alteração no dia a dia deles. Então, assim, às vezes você não... Eu vou falar, porque médico, fazer mudança, qualquer coisa que mude uma vírgula no trabalho de um médico é muito complicado. Foi o que eu enfrentei. Eu imagino que deve ser bem difícil. Médico, assim, eu não vou fazer isso. Não, dava a senha e o login para a enfermeira, assim, faça. É isso. Putz. Isso eu notei muito. E a gente tá falando de, cara, ainda mais nos dias de hoje, pensando em segurança. Cara, Não, vamos pegar um exemplo prático que ela né, comentou. Imagina ele fazer um prontuário lá, uma receita de um medicamento que a enfermeira tem que ir lá na farmácia e pegar, e a letra maravilhosa, igual ela falou. Exato. E assim, eu tive uma experiência recente, que é a receita na mão do meu filho. E assim, chegou pro meu filho a receita, eu não consegui identificar o nome que era. Joguei o GPT não conseguiu identificar qual que era o remédio. Gente, olha o risco. Aí eu falei, cara, se eu nem o GPT sabemos, temos um problema aqui. Claro. Fui na farmácia, o farmacêutico identificou, mas eu não confiei que ele tava certo, porque, pô, já é o GPT não sabe, e eu... Enfim, tive que falar com a secretária do médico, era o que o farmacêutico entendeu. Ele realmente entendeu. Eu não consigo entender como que alguém consegue entender aqueles nem hieróglifos. eu. Aquilo lá, cara, realmente é extremamente complicado. Você imagina isso dentro de um hospital e um medicamento errado. Exato. E pode ter acontecido já tragédia sem a gente saber. Mas, cara, assim, a gente vê no noticiário várias vezes, a enfermeira aplica medicamento incorreto. Cara, às vezes quando acontece. Porque isso. é uma esteira, né? É normal, assim, o cara olha lá, eu acho que é isso, complexo. deve ser isso. Normalmente é isso. E é claro que quando a gente fala de digitalização hoje, tá, pô, tem processo que vai lá, entra, já só abre a farmácia que já tem alguns hospitais que adotaram procedimentos corretíssimos. Importante, Meu psiquiatra, mas isso... eu amo ele, porque hoje a receita dele já é digital, já é bonitinha. Exato. Ququalquer um consegue ler. Cara, isso é o correto, né? Assim, eu fui da saúde por muitos anos e até em cima disso, é muito comum o cara da farmácia perguntar qual o teu diagnóstico, o que você tem. Porque facilitar. Ele faz um cross-check com o remédio que ele tá achando que tá escrito, entendeu? Eu já perguntei pro farmacêutico por que ele tava perguntando. Ele respondeu, pra mim ter certeza ter certeza que eu tô te dando o remédio certo. Eu perguntei uma vez que o cara falou assim, cara, curioso, inclusivo desse jeito. Né? Exato. Mas aí ele falou, nunca mais perguntei. Falei, cara, isso, o cara tá fazendo um cross-check. Se o cara for profissional o suficiente. Exato. Por outro lado, eu tenho uma crítica, pessoalmente, né? Muitas vezes você está num estado não muito bom, aí você vai num pronto-socorro, o cara fica o tempo todo na tela, não olha para você e fica lendo. Qual o seu nome? Qual o seu endereço? Qual o seu sintoma? E tá lá, na tela. Então, acho que nenhum dos dois extremos é saudável. Cara, falando isso, eu tenho que comentar o que eu vi esses dias. Um estudante estava lá gravando um stories e a hora que alguém chegou... e tava perguntando o que era, a pessoa tava digitando no GPT os sintomas para poder aplicar alguma coisa. E isso aí viralizou aí no Instagram da vida. Eu falei, gente do céu, aonde nós estamos parando, né? Então, assim, isso é alarmante. Exato, é alarmante. E aí, imagina essa imagem, esse cara, já que ele tá fazendo isso, por que ele tá ali então? Então, eu mesmo vou lá e digito, né? Assim, a gente que não é da área, a gente fica alarmado. A gente sabe que não é a maioria, graças a Deus, mas tem pessoas que realmente não entende que são pessoas. E ninguém vai no médico e fala assim, nossa, tô feliz pra caramba, acordei hoje, tô indo no médico. Tô super disposta, né? Pô, cara, você tá no pronto-socorro. Mas sexta-feira, 9 horas, vou no médico. Saudades. Toma uma cervejinha? Não, sextou, vou partir o pronto-socorro. Partiu o pronto-socorro. Vou ficar ali 3 horas pra ver a cara dele, tô com saudade. Pô, vou lá. Normalmente é um momento complicado, né? Não tem jeito. Nada não. Opa! Porque eu digito sem olhar pro teclado. Né? Eu tô digitando. Essa é uma habilidade. Isso aí só quem fez curso de datilografia, formado, desculpa, você não é dessa época. CEPTA, STFGH, tinha que fazer. Eu sou shopping. Exato. E é uma loucura pelo seguinte, você já sabe o que você vai digitar. Tipo assim, o tempo que você leva para pensar na frase que você quer digitar é diferente do tempo que você leva para digitar a frase. Sem dúvida. Então, assim, a minha cabeça já mandou minha mão digitar a frase, eu tô digitando ali e tô prestando atenção. Parece que eu não tô. Mas a minha cabeça é só os dedos. Achei que você tava fazendo uma piadinha. Não, tava não.
Assim, eu vi seu boto aqui do MCIO, né? É verdade. Sensacional. E a gente apoia muito a questão da causa da diversidade de gênero na tecnologia, né? E eu queria que você falasse um pouco, como é que você vê isso hoje em dia? Você pôde acompanhar uma evolução durante os anos, né? E Muitos anos. Muitos anos, assim, né, de carreira. Mas, assim, isso é legal, porque a geração tá chegando agora e, às vezes, acha que cara... como é que tá? Tá melhor? Você tá vendo que eu vejo muitos movimentos como o da MCIO acontecendo no LinkedIn, fico muito feliz. Eu dou elas programa, que é a outra Silvia, inclusive, que a gente tava tirando... A Silvia Coelho, Silvia Coelho, velho, que é o grupo TI de Salto. Eu também faço parte então, lá. tem algumas... Exato. Então, assim, sensacional essa questão. E eu queria que você falasse um pouco, como gestor, como é que está esse ambiente, a importância disso realmente, porque no final das contas, os usuários são todos diferentes e as mulheres são a maioria, né? Vamos dizer, como usuário. Isso é fato. Isso é um fato. E por que ainda na tecnologia ainda não está tão equilibrado? Eu tenho sempre uma fala meio regular, né? Que eu me considero privilegiada. Porque, embora eu tenha começado, de novo, né? Num ambiente, em tese, masculino, na fábrica da GM, eu trabalhava fisicamente na ferramentaria. Muito ambiente extremamente masculino. Muito! E eu andava no chão de fábrica, porque tinha uma reclamação de alguma impressora, de algum... Tinha que ir até lá, né? Então, exato, total, né? Então, mas eu sempre convivi, talvez porque a IDS não era declarado, mas tinha essa abertura, eu sempre convivi com pessoas diversas. E aí, eu não sei se eu vou usar os termos corretos, mas eu sempre convivi com questões de gênero, raça, PCDs, que não se falava isso na época, né? Mas eu tenho um amigo até hoje que ninguém entendia, falava... Mas ele é surdo. Como é que você consegue conversar com ele e dar risada? A gente contava piada. E eu nunca soube falar, uma falha minha, a linguagem de Libras, né? Eu me considero privilegiada porque, embora não se falasse de diversidade, eu sempre convivi com pessoas diversas, né? E o que eu noto hoje... Agora sim, né? Eu repensando hoje, assim... Tem que ser falado, realmente, né? Mas eu noto muito avanço, porque, obviamente, para eu conviver com uma população extremamente masculina, eu tinha que fazer, às vezes, e muitas vezes usar termos ou palavrões, tal, que eu nunca tive... Eu não tenho preconceito nenhum, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas não é o meu hábito. Não era o seu dia a dia, você tava usando aquela questão de estratégia de espelho, realmente. Isso, então, se eu não falasse palavrão, eu não ia fazer... Ali. Basicamente, você descobriu que nada ganha atenção mais clara do que no momento silencioso, você manda aquele porra! É isso! Aí os caras todos param. Né? Exato. Então, assim, não é que alguém chegou e deu uma dica, mas eu comecei a usar porque eu falei, uma Percebeu forma que é o que funciona. É normal, essa é uma estratégia que você usou. Nada que não me causasse algum desconforto extremo e tudo mais. E eu também, vou fazer um parênteses aqui, as mesas das pessoas da GM que eu visitava, porque eu trabalhava na manufatura, no chão de fábrica, elas eram mesas um tampo de madeira, mas tinha por cima um tampo de vidro. O que existia entre o tampo de vidro e o tampo de madeira? Nossa, calendários. Exato! Eu ia falar isso. Calendários lá da Pirelli, aqueles calendários assim. Anos 80. Exato. Anos Calendários 80. da Pirelli, galera. Até hoje ainda tem, tá aí. Então eu imaginei que você ia falar isso. Começou, eu falei, cara. Então o que eu fazia? Eu Era levava um coisa mais caderno comum. grande, colocava na mesa, né? Sim. E Você realmente... E é uma coisa louca, porque assim, era a coisa mais comum. Era comum pra caramba o negócio. Era Os anos 80 eram muito 80, doidos, né, 90. gente? Exato! Pra quem? Banheira do Gugu, velho, no domingo. Não. Isso, Cara, perfeito. isso tava no domingo Vamos lá, à tarde. gente. Domingo à tarde, com os Exato. pais e as crianças, todos sentados na frente Uga, Gente, entendeu? anos Oba, 80, oba, oba. a padaria, onde, sei lá, seus pais compravam o pão lá, ou, né?
o lugar que Padaria do fosse... nosso amigo lá da Guiana Brasileira. Ou o mercadinho, ou que fosse qualquer um. Era a coisa comum. mais normal do mundo. Vê o O calendário, ano acabou, né? o cara manda girar uns calendáriozinhos Isso. com fotos de mulheres nuas Exato. e dava de presente pros clientes. Dava de... E era a Exato. coisa mais normal do mundo nos 80. Cara. E tava tudo bem, Ainda entendeu? bem que mudou, né? Vamos ser sinceros. Exato. Ainda Então, bem assim, que mudou. Óbvio, não faz mais sentido. Não faz, N- não, Nunca fez. Não, Mas- Detalhe, os calendários de parede também. Não, eu tudo sei, era isso. gigante, cara. O negócio Era. era Ah, é verdade. Tinha Tinha de loja que era parede de que corpo pendurava, inteiro. assim, E era assim, o né? tamanho Todo do... borracheiro que É você ia verdade. tinha um daquele. É pô. verdade. Tem uma Se história, não era marav- borracheiro, não, peraí, cadê o seu cunhado? Antes de montar a exato. borracharia, tinha pôr um negócio daquele. tem uma Desculpa. história maravilhosa sobre isso. Vai lá. O... Tenho medo. Eu também. Agora fiquei com medo. Vamos lá, Ele fala vamos lá. maravilhoso, já Exato. fica assim, Não, meu Deus, maravilhosa. lá vem. Tim Maia, no início da carreira dele, naquela época não era conhecido por ninguém, tava começando mesmo a carreira, ele abria show para um outro cara e morava no sofá do cara. Só que o outro cara já era cantor famoso e tal. Então, assim, fim de noite, o cara ia com a mulher para casa e o Tim só ia de vela. O cara se trancava na porta do quarto, Meu. ficava o Tim sentado no sofá, ouvindo o a farra dos dois. rally-rola. E a única coisa que tinha era um calendário na parede com a menina saindo da praia, assim, do mar. Aí o Tim gravou: se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho tanto pra falar. Aí ele falou, pra entender Foi com que... base nessa inspiração. Exato, que uns nascem pra sofrer, enquanto que o era outro ele. ri. E ele falava assim, eu queria ter um sonho todo azul. O sonho era o calendário. Ele falou assim, um sonho todo azul, azul da cor do mar, porque a menina tava saindo do mar. Gente, Essa música nasceu por causa de um olha. calendário, Vem, cara. Mr. Anderson Essa música- é cultura. É cultura. Pra o que Mr. chat GPT? Não, ele é só- muito melhor que o chat GPT. Mas tem mais experiência, entendeu? Conhecimento Acho que não, agregado. tá novinha. É, tá né? novinha, poxa, ele tem exatamente. 3 anos. Então, e olhando para esse lado, assim, trazendo para os dias de hoje, a gente sabe que tem muita empresa já estimulando essa questão de igualdade de gênero e trazendo mulheres para liderança, mas na prática, o que você pode dar de conselho para gestores, para CEOs, para donos de empresa, para microempresa, para comunidade geral que está nos ouvindo, de atitudes práticas que podem influenciar e incentivar realmente as mulheres, que às vezes elas não vão por aquela questão, pô, cara, não tá legal, não tô me sentindo bem, não é isso que eu quero, né? Eu tenho outros sonhos, e a gente sabe, já ouvimos demais isso. Então, o que você pode te deixar de dica, assim, com base na sua experiência? E assim, talvez o que eu vá falar seja meio óbvio, mas Mas o óbvio tem que ser dito, né? É A gente fala, perfeito. exato, Eu- o óbvio eu- tem que ser dito, eu, assim, adotei isso de que agora a gente precisa falar. Tem que liderar pelo exemplo. Então, se um CEO tem no seu board, né, no seu equipe de diretoria, só homens, e não tem nenhuma mulher, nenhum negro, nenhum deficiente, ele não está dando um exemplo bom. Então, não adianta ele patrocinar empresas que tratem de diversidade, fazer seminários, incentivar apresentações e tudo mais, se ele mesmo não dá eu estou falando ele, né? Olha, mas a pessoa que ocupa o cargo... A entidade mas você tá empresa. certo, você está completamente certo. Não, e assim, Tirando por amostragem, você tá certo. Você tá Você- correto. E os exato. benefícios que essa diversidade traz é isso, assustador. A gente Porque- lá, assim, cargos de gestão, a gente tem várias mulheres, assim, e São é... melhores que os homens, inclusive. Fica Não claro são, aqui. não são. Na no minha caso, lá opinião... nós são. Eu tenho que deixar claro pode aqui. ser, Tô brincando. mas... Não, mas Eu tô assim- fazendo provocação exato. aqui. O par dos dois o nosso mulher, par, eu gosto e de assim- explicar os dois. Entendi. Não, Faz mas- sentido. Mas a verdade é que, cara, eu tenho uma outra vida depois que ela veio junto com a gente. O que ela consegue trazer de uma ideia, de um ponto de vista um pouco diferente, Agrega, né, gente? É No final das assustador. contas. Esse é o valor da É diversidade. assustador. É. E quem não faz está perdendo uma oportunidade gigantesca de um crescimento É o ponto considerável. de vista. O ponto de vista Excelente. é diferente. Isso aí Então, é assim, ótimo. o que o jogo tem? O jogo tem de diretor. Tem um idoso. Então, tem o meu ponto de vista de Você passou Muito. o ele- cabo na pirâmide do Egito. O Abra foi ajudando o projeto. coisa que só eu vou Eu entender. tava junto. tá- então, você né? tá- Pô, vocês são colegas. Uma mulher
tem um gordo. Não, ele é um indiano, velho. Gostei, Eu então, concordo. indiano. Assim, o que acontece? Você junta perspectivas diferentes. Então, assim, Exato. E tô procurando a vaga de PCD, tá aberta há algum tempo pra diretar o Inclusive, SMB. vamos lançar aqui? Ó, a gente tem Não. uma vaga aberta. Tá lá, pra aplica você. lá no nosso LinkedIn, lá tem uma vaga de Isso, PCD vai aberta. entrar. só- Olha, pronto, faz SMB, spoiler, vai tá lá. faz propaganda. E isso é uma coisa importante da inclusão também, vou colocar. Por exemplo, se você está desenhando um produto e você sabe que parte do teu público tem problemas visuais, você ter na sua equipe alguém com problema visual vai te Exato. É ajudar. fundamental. Exato. Facilita se você a sua precisa vida, de, né? Se alguma coisa afeta a vida de um cadeirante, pô, vamos contratar um cadeirante para colocar ele isso é aqui fundamental. e ele entender. E aí, você imagina você fazer um produto para cadeirante sem ter nenhum cadeirante no seu board ali. Você exato, vai é. fazendo algo errado. E aí, Exato. aí você não vai estar atingindo o seu usuário final. Isso Está é levando em fundamental. consideração, por Eu exemplo, concordo plenamente. pô, uma empresa de web design, para mim é essencial que tenha realmente um idoso lá. Porque o tamanho da letra, tudo influencia. Exatamente. O cara vê a experiência, como é que é clicar, como é que... eu concordo. Uma empresa de web design que não tem... Não vai conseguir. Não vai atingir todo mundo. não vai atingir todo o público. Cara, entendeu? o ser humano é diverso. Não, e é fantástico isso, porque eu também não gosto de tribos. Então, também, de novo, a questão dos extremos, né? Como que é? Se você está com o pé no gelo e a cabeça na quentura, você não vai estar equilibrado. Com então, certeza. A diversidade é diverso, não é um ou outro. a própria inteligência artificial generativa, né, para ser bem específico, começou com muito viés. Extremamente, E eu já noto que está melhorando isso, sim. porque tem vários estudos, né? Agora, existem Tudo vem problemas... da base da massa de isso, dados. Já exato. onde ela treinou, ela vai basear. Exato. Exato. Existem problemas hoje com a IA generativa, por exemplo, no campo de gerar imagens, porque ela foi treinada eu com vi imagens vários geradas casos. Eu vi vários pelos casos. seres humanos. Ok. Aí ela começou a gerar imagem e bombou tanto que ela começou a ser treinada pelas imagens que ela mesma gera. Exato, lógico. E perfeito. aí ela foi fazendo mais do mesmo, do mesmo. Exato. Até ficar de um jeito que você bate o olho numa coisa que a inteligência artificial criou, você fala assim, IA. Não é moderno, né? Né? Não é E isso é um negócio diverso, fantástico, né? porque, por exemplo, a gente tem as nossas estampas maravilhosas do Sim, Pó de Café. A gente tem lojinha, né? Tem lojinha. Temos a lojinha Olha. poddecafé.tech. Você vai lá com para... CH, né? Com CH. Ah, assim, chique. É. Não, Entre é lá. fantástico. Tech, Faça uma aquisição de uma camiseta, de uma caneca. Nós não temos melhor, renda nenhuma, vai para melhor. a instituição que apoia o Exato. autismo. Bacana. Exatamente. Isso A gente é não está muito aqui bom. buscando lucro, a gente está querendo contribuir com vocês que gostam das nossas E fica camisetas. infernizando a nossa vida pedindo camiseta, que cada episódio é um, né? E a gente Sabe, cada aproveita episódio é um, e já faz uma boa ação, E- doando 100% do lucro para uma Exato. instituição de caridade. e qual é o negócio Que é legal? para O autismo. o autismo. Isso. Qual é o legal por trás disso tudo? Você bate o olho, você vê que é uma coisa feita por um artista humano. Um gênio, inclusive. Um abraço, gênio, um Rafa. abraço Não, pro Rafa. excelente, olha. E assim, um artista humano. Não sei quem é, diferente. mas Ele aplausos. é muito bom. Ele é sensacional. Você vai adorar a sua caricatura. Chegando lá, você vai Excelente. chegar, você vai ver, você vai ficar. É sensacional. Então, assim, existe esse problema de gerar conteúdo. A própria IA está vivenciando isso. Que Sim. se ela só vê o que é da perspectiva dela, não sai nada novo dali. Não sai. Então, Exato. assim, é a mesma coisa. Grupos que estão muito, muito homogêneos ali, aquela coisa. Mas eu acho que tem a ver com uma certa maturidade e talvez indiretamente com a idade, né? Sim. Tem pessoas que não evoluem Leva um nunca, tempinho para chegar até aqui. mas Isso eu é- lembro claramente a minha vida pessoal, né? E esbarra com o profissional. Eu me sentia confortável quando eu estava com iguais, porque eu vim de uma geração que a gente casava na mesma época, começava a trabalhar na mesma época, programado. fazia lua de mel nos mesmos lugares, e essa era a minha zona de conforto. Então, você começa a achar que aquilo É o normal. Exato. Aí, quando você abre os olhos e vê que... Ups! Aí vem a frase de novo, né? Sei que nada sei. Então, assim, que bom que a gente tem Mas esse assim, despertar. não é combativo, porque assim, é bom esses grupos, mas Sem ficar dúvida. só fechado ficar refém, demais. Né? Perfeito. Igual nós tivemos aqui agora. Não, é legal, um grupo de podcast. A gente está falando do TPM, né? Tecnologia. papo de Não, mulher. legal. Podcast, ele é um podcast com hosts femininas,
Mas Certo. ele não é um podcast fechado para mulheres. Ele abre Não, pra não todo pode mundo. ser. E é essa que é a O pegada. foco é dar voz, Isso. mas não Ouvir. uma voz única, né? É isso aí. Porque vai no vício, né? Você vai, fica senão- repetitivo, ponto de vista, né? né? Mais do mesmo. Mr. Anderson, o papo tá bom, mas chegamos naquele momento, né? Chegamos Oh, meu Deus. inevitavelmente às considerações finais. Quero agradecer demais a Silvia e deixar o microfone na sua mão. Você deixar link, fazer propaganda, falar do teu LinkedIn, o que você quiser. Fica à vontade agora, pode falar com o nosso ouvinte. O microfone está na tua mão. Nossa, Fala lá, fica à que vontade. responsa, hein? Olha só. Na minha visão, assim, acho que quanto mais a gente puder praticar a empatia genuína, a escuta ativa genuína, para quem trabalha na área de tecnologia, na minha opinião e na minha vivência, isso é fundamental. Então, a gente não pode, de novo, se apaixonar por uma solução, por uma plataforma, por uma tecnologia, mas a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, tanto do próprio setor de tecnologia, quanto da área que você está prestando serviço. Eu também experimentei, né, no passado, que o benchmarking, né, a troca de experiências, era bastante restrita, bastante limitada. Você tinha que assinar documentos de confidencialidade para trocar experiências, e hoje isso é muito incentivado. Então, acho que a gente tem que vestir a sandália humildade. calçar a sandália da humildade e se sentir vulnerável no sentido de estar aberto para a troca de experiências. Então, e a gente tentar ser o mais transparente que a gente puder também, porque quanto mais a gente verbaliza aquilo que deu errado ou aquilo que é a nossa dor, tanto mais a gente vai conseguir colaboração. Eu acho que ficou muito evidente que as empresas hoje elas não são somente concorrentes, mas elas têm aquele cerne, né, aquela área cinzenta e comum que a gente pode ter Trocar colaboração. experiências, Então, é importantíssimo, na minha né? opinião, é isso que faz sentido na vida. Sensacional. Silvia, muitíssimo obrigado. Para os ouvintes que quiserem seguir a Silvia, o LinkedIn dela vai estar aqui no descrição do episódio. Então, quiser trocar ideia, né, Silvia, para acompanhar ali a sua rotina, fique à vontade. Muitíssimo obrigado pelas suas contribuições aqui. Ficamos muito felizes de receber você no Pod Café Tech. Eu que fiquei feliz de conversar e poder ter essa oportunidade. Foi bom demais. E para você que quer trabalhar com EasyTriv, o salário é R$54 mil por mês. Deus, eu vou resgatar. 54 mil. Olha, galera, você vai ver, vai surgir assim, como ficar rico lançando os cursos de EasyTriv. Dorme com essa. Dorme com essa, 54 galera. mil mês. Tá Deus. bom. Valeu. Valeu. Quero café! Quero café!